bom dia. É com enorme alegria que esse evento sediado hoje aqui no IASP dá início às atividades da Rede Ibero-Americana de Advocacia Criminal, um projeto que vem sendo pensado já desde o fim do ano passado, um projeto que congrega hoje 12 escritórios de advocacia no Brasil, 7 em diferentes países da América Latina, um escritório já na Europa. E a ideia da rede, ela surge principalmente por conta da constatação de que a advocacia criminal ou mudou ou precisa mudar nesses últimos anos. E essa mudança vem sendo impulsionada por uma série de fatores facilmente constatáveis por nós que compomos, mas tenho certeza que por todos que trabalham na área, desde mudanças legislativas dos últimos anos, como também um próprio incremento da atividade, ou uma sofisticação da atividade que a banca tradicional de advocacia não estava acostumada ou habilitada a lidar. Então, isso vem por movimentos internacionais, o Brasil signatário de inúmeros tratados relativos a essa área, uma cooperação jurídica internacional mais intensa, uma cooperação interna mais intensa. O advogado, hoje em dia, da área penal, principalmente econômica, é obrigado a lidar com assuntos de outras áreas, com colegas de outros ramos do direito. A pessoa física, que era o cliente tradicional do escritório de advocacia, hoje, muitas vezes, o escritório é procurado por pessoas jurídicas que têm seus problemas próprios, internos, muitas vezes em conflito com os seus próprios dirigentes, com as pessoas físicas que ocupavam cargos. O próprio movimento crescente de conformidade, de compliance, de investigação interna, tudo isso tem demandado um novo arsenal da advocacia criminal. E o contato, quer dizer, eram todos... A rede começa originalmente, então, por escritórios aqui do Brasil, que têm um perfil muito semelhante. São pessoas que têm escritórios especializados na área penal, escritórios boutique, quer dizer, os próprios sócios trabalham nos casos, conhecem os casos e têm um perfil acadêmico também, todos têm uma formação, e a ideia é poder congregar ou poder fazer uma troca entre uma prática profissional, e é evidente que também os órgãos de acusação, hoje em dia, trabalham em rede, trabalham em cooperação, seja por meio de forças-tarefas, seja por meio de troca de informações entre diferentes órgãos de investigação. Então, nada mais natural que também a defesa pudesse compartilhar experiências, propor mudanças de pauta na advocacia, que em outras esferas ou em outras instâncias não haveria espaço para esse tipo de reflexão. E é com esse evento, então, que nós inauguramos as atividades da rede. E nada não poderia ter sido melhor do que ter o nosso presidente de honra, o professor Raul Servini, as pessoas que inauguram o estudo e que se dedicam até hoje ao estudo da questão da advocacia criminal e das práticas ou da nova criminalidade econômica. É uma referência para todos nós, é uma alegria, professor, poder contar tanto com a sua presidência de honra em relação à rede, como também vindo para cá para participar deste evento. Então, eu agradeço, espero que a gente teremos outros cursos como esse, encontros, discussões. A rede se propõe a isso, a fomentar práticas éticas da advocacia criminal e troca de experiências a respeito disso. E é uma enorme alegria, professor, poder inaugurar as atividades com a sua participação. Eu, então, agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a Marina e ao Renato Silveira, que cederam o espaço do IASP para este encontro, e eu vou pedir ao Peruquim que apresente, então, o professor Raul Servini para darmos início às atividades.
Bom dia aos colegas. Temos a satisfação nesse nosso evento inaugural de lançamento da nossa rede ibero-americana de advocacia criminal, de escritório de advocacia criminal. Temos a presença do nosso professor Raul Servini, convidado como presidente de honra e, para nossa alegria, aceitou esse honroso convite a todos nós para nos dar essa conferência inaugural nesse primeiro momento do nosso evento. O professor Raul Servini é um advogado de uma vida toda e, além do exercício da advocacia, incluindo a Defensoria Pública no Uruguai e também a advocacia privada, tem uma extensa atividade acadêmica que fez com que alcançasse, inclusive, o posto de professor emérito de Direito Penal das universidades do Uruguai, tanto a Universidade Católica do Uruguai quanto a Universidade da República do Uruguai, e é professor em inúmeros cursos de pós-graduação em nível mundial, incluindo o nosso Brasil, onde leciona em várias universidades a convite de cursos de pós-graduação, bem como na Europa. É um largo currículo que eu vou poupar os colegas de passá-lo todo, mas todos nós conhecemos a referência acadêmica e profissional do professor Servini e estamos ansiosos, certamente, para nos próximos 40 minutos ouvir a sua conferência inaugural. Então, faço essa satisfação de passar a palavra ao professor Servini para que nos brinde com a sua conferência. Buenos días. Ante todo, un agradecimiento muy fraterno y sincero para todos los amigos de Brasil, que es la mejor calificación que puedo dar en mi vocabulario. Agradecer a la red el honor que me ha conferido, este honor casi póstumo, a su presidenta, Marta, que nos ha llenado de afecto desde el primer momento, André, a mi querido Peruchín, que hemos pasado tantas vicisitudes juntos, y quiero simbolizar mi aprecio de siempre por este país con el tributo de la presencia de uno de mis más viejos amigos de acá de Brasil, el profesor Benedito Neves, que nos conocemos desde antaño, 40 años podemos decir, cuando estábamos juntos en la persecución del delito en el área legal de Interpol, que él era asesor legal para América Latina, yo era asesor personal del secretario general, doctor Kendall, de aquel momento en Lyon. Es fantástico que una relación profesional se haya transformado en un vínculo de amistad y profesional de 40 años. Por eso, gracias Benedito, a él y a toda su familia, que son parte de mi familia, sus hijos, sus hermanos, toda la familia, muy unidos siempre. Y es un gusto tenerlo acá. Y es un gusto tenerlos a todos ustedes. Y esto estrictamente no puede ser una conferencia. No es un aula, obviamente, por el nivel de los que están acá. Tampoco puede ser una conferencia porque implicaría un grado peyorativo que sin duda sería una forma de desconocer la capacitación de los amigos acá presentes. Entonces le voy a hacer unas reflexiones sobre la tarea del abogado y las constricciones, restricciones que hoy tiene en este mundo que se dice globalizado. Voy a empezar acudiendo a una suerte de metáfora del gran maestro napolitano Sergio Mocha, que es una mezcla de filósofo, jurista, político criminal, maestro. Sergio, en su obra La Justicia Contratata,
decir constreñida, que es la continuación de su obra, la emergencia perenne, la emergencia permanente, que ya de por sí indica su contenido, dice: es un error asimilar el derecho a la ley. No son lo mismo realmente. En cierto modo, dice, la ley es una metáfora. Es la posibilidad de la imposibilidad. Una metáfora que sirve para explicar o intentar solucionar algunos de los conflictos que aquejan a nuestra sociedad de hoy y la del mañana. Es un mapa que representa un segmento valorado como sensible de la realidad de la conflictividad humana. Si la ley abarcara absolutamente todas las hipótesis posibles de confrontación de la sociedad, no sería una ley, sería la realidad misma. Pero ahí viene la tuerca. Pero esto no implica de modo alguno, dice Mocher, que la ley penal carezca de un valor sistemático. Esto no implica de modo alguno que cada cual de nosotros pueda darle a las normas penales sustantivas el sentido que se le ocurra, que quiera, pretenda, violando las categorías de nuestra ciencia, o hacerla a nuestra ciencia instrumento de su sola voluntad, de la conveniencia coyuntural o de las necesidades políticas del momento. Ni el legislador ni el intérprete pueden desvirtuar o desnaturalizar las instituciones y categorías dogmáticas, ni puede mucho menos hacerlo atendiendo a necesidades o imposiciones foráneas a la teoría de las normas. Y continúa. En realidad, el legislador, el intérprete y los aplicadores técnicos de la norma son esclavos de la coherencia sistémica de la ciencia penal. Son esclavos del principio de culpabilidad, del principio de proporcionalidad, del respeto a las categorías lógico-objetivas. Son esclavos de esas anclas o tradiciones que a lo largo de siglos se han formado para que el derecho penal sea un instrumento de garantía en la sociedad. Pero, de ahí viene, vueltita, un fenómeno similar se está visualizando contemporáneamente en el ámbito del derecho procesal penal. En realidad, ni un sistema inquisitivo, ni un sistema acusatorio puede justificar o dar lugar a cualquier tipo de arbitrariedad. Los principios motores del proceso penal deben respetar inexorablemente la inherencia constitucional que tiene el proceso penal. Estos no son solo o únicamente preceptos del derecho penal, procesal penal, sino fundamentos de un orden jurídico democrático. Son preceptos políticos criminales estructurados para el Estado y para su orden jurídico. En definitiva, ni el legislador, ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni otros partícipes del proceso pueden llegar a desconocer la función que tiene el derecho procesal penal, porque el cuidado de las formas hacen al cuidado de las garantías. Y eso es muy importante. Hoy que estamos sufriendo en todos nuestros países lo que yo llamo el síndrome de las garantías, la hipótesis más o menos generalizada en todos nuestros países de que hay demasiadas garantías, de que es hora de achicar las garantías que entorpecen la persecución efectiva del delito. Esto es un absurdo.
El derecho penal y el derecho procesal penal ofrecen muchos medios y tienen muchos instrumentos para llegar a la verdad profunda, sustantiva, sin necesidad de arrasar las garantías de las personas. No es una cosa nova, es una cosa que viene de siglos, depurándose para que de alguna manera no haya grandes hechos de disvalor que queden fuera del control. Se trata de mantenerse siempre despiertos, siempre prontos a la innovación. El mundo cambia mucho. Pero aún en esta sociedad tan globalizada, cibernética, no podemos decir que se pueda abdicar de una primera, segunda, tercera velocidad. Probemos antes si un repensar metodológico no nos permite soslayar las medidas de proactividad. Analicemos a conciencia. Por mi edad, Frank Sinatra le decía a Wagner, dame una oportunidad, una nueva oportunidad. John Lennon decía, demos una oportunidad a la paz. Bueno, a esta altura, en mi modesta percepción, yo digo, demos una oportunidad a una renovación metodológica que nos permita mantener al máximo las garantías que duraron siglos de conquistar. Y en los casos en que irremediablemente no haya esa posibilidad, veamos que la aplicación de unas velocidades más aceleradas sean la última ratio, y para casos totalmente excepcionales, en brevísimos tiempos y siempre que absolutamente se manipulen con el objeto de obtener un bien mayor o evitar un mal mayor. En materia de, ¿qué les voy a decir a ustedes en materia de derechos inherentes al proceso? Hay principios de fuente democrática, por ejemplo, el principio de protección de la dignidad de la persona humana, que tiene una expansión extrema, que se puede sintetizar en tomar a los ciudadanos como un fin y no como un medio. El principio de la racionalidad democrática, que es tan importante, que supone en definitiva un punto de arranque y llegada de la teoría de la argumentación jurídica, que debe estar en función de la comunidad, en función de las garantías de todos. El derecho penal no se ha hecho para cobertura de los delincuentes. No es como dice mi amigo Perucci, el defensor no es un sujeto que está contra el sistema, de modo alguno. Está afirmando en el día a día de su ejercicio de la magistratura de la defensa, está afirmando el sistema, porque lo está afirmando de la forma más segura, como instrumento de garantía de la regularidad democrática. Y dentro de los principios de operatividad democrática o principios instrumentales está el principio de amplia defensa y el principio del efectivo contradictorio, que tienen tantas connotaciones que ustedes ya conocen. Pero simplemente me animaría a decir que el principio de la amplia defensa es un imperativo del justo proceso, finalmente. Y que la interrelación entre contradictorio y amplia defensa se nutren mutuamente para fortalecerse. Y deben tomarse en una sincronía funcional. Funcional no en el sentido de funcionalismo, sino en el sentido de operatividad. Por supuesto que cuando hablo de la garantía de la amplia defensa, debo decir que un capítulo absolutamente
fundamental dentro de ella es el principio de la publicidad, del cual nos vamos alejando día a día en forma más acentuada. Entonces, digo, si uno ve el panorama latinoamericano, yo más por viejo y viajero que por experto, he podido visualizar cómo se ha internalizado el proceso acusatorio en nuestros países. Nosotros tenemos una raíz inquisitiva. Durante siglos se fue afinando el sistema inquisitivo para que fuera lo menos agresivo posible. No siempre se logró. Hay quien tomó el sistema inquisitivo como sinónimo de enormes juicios que duraban años, decenas de años, hasta terminar por una prescripción o un simple archivo. El proceso acusatorio es más pragmático, sí, pero supone una cultura previa, y hay una enorme diferencia entre los diferentes países de América Latina. Hasta acá estamos con un amigo chileno que yo he visto que Chile ha hecho un esfuerzo de años para poder implementar el sistema acusatorio, con una formación concienzuda de los fiscales, con una gran profesionalidad de todo el aparato técnico de la justicia. He visto cómo funcionó en México, con sus falencias, pero también implicó profesionalización. En alguna medida en Brasil. Pero yo le puedo dar la experiencia de Uruguay, donde el sistema acusatorio se prorrogó varios años, y aún después de vigente se modificó en 2 años 12 veces. Se modificó primero por leyes, después por decretos, y ahora por un vehículo absolutamente vergonzoso como es las instrucciones del Procurador General del Estado. Instrucciones inexorablemente ligadas a las necesidades políticas de responder a la media, al temor ciudadano, recaudatorias. Pero en toda América, hay cosas que se dan en mayor o menor medida en todos los países. Primero que nada, un debilitamiento de las medidas alternativas y sustitutivas de la prisión. En mi país se dijo, el sistema acusatorio representa proceso en libertad. Te formalizan y vas en libertad hasta que venga la condena. Eso cada vez es más acotado, Primero, por razones de la media, seguridad pública. Prácticamente solo los delitos de superbagatela están quedando con procesamiento sin prisión o medida sustitutiva. Es decir, se aminora la medida sustitutiva. Igual pasa en México. Virtual desconocimiento por parte de la defensa de la prueba obtenida por el Ministerio Público al momento de formalización del proceso. En alguna medida eso pasa en todos los países. Cuando se va al acuerdo previo a la instancia de la formalización, la defensa no sabe exactamente cuál es el nivel de prueba que tiene o elementos de prueba que tiene el Ministerio Público. Y eso no tiene nada que ver con la paridad de armas, de lo que hablaba el maestro Dotti. Una epidemia de los medios proactivos como instrumentos imprescindibles para avanzar en materia de la criminalidad sofisticada. ¿Es esto necesario? Absolutamente no. Primero que nada, en la Convención de Palermo se dijo con toda claridad que los medios proactivos solo se debían o cabían en la criminalidad organizada. Yo estaba ahí, no me lo contaron.
Recuerdo lo que dijo Bascioni, lo que dijo Paliero, lo que dijo Bacri durante la Convención de Palermo. Esto no es para la criminalidad común. Los medios proactivos son para el crimen organizado, en los términos de la Convención. Pues bien, aún superado ese error de lectura, debemos decir que muchas veces se recurre a los medios proactivos sin haber agotado lo más elemental. El mundo contemporáneo requiere, la sociedad de hoy requiere que el legislador, el aplicador del derecho, el fiscal, el juez, el abogado, tengan un conocimiento exhaustivo de aquello que se tipifica penalmente. Conocer estrictamente la mecánica o resortes superiores de la economía, sobre todo los mecanismos abiertos, que están involucrados en las tipificaciones. No se puede, si se tipifica mal, no hay medio proactivo que subsane el problema. El problema está en no haber apreciado la fragilidad de los puntos flacos que tiene el control penal. Porque para ello hay que conocer la operativa de cada segmento sofisticado de nuestra sociedad. Y para ello, junto al sistema tradicional llamado clínico, de analizar las cosas por sus notas, por sus características externas, los americanos desarrollaron el sistema tomográfico, es decir, analizar al revés, desde adentro, cuáles pueden ser las fragilidades de cada operativa. Pero primero conocer la operativa. Ayer comentábamos con el profesor, por ejemplo, la función de la auditoría interna o la auditoría externa. Tiene que conocer al máximo la operativa de lo que va a analizar. Porque el empresario muchas veces, cuando nos plantea un problema, uno capta con dolor de que no conoce las fragilidades del negocio en que está involucrado. Está envolvido en una actividad que no domina en cuanto al ámbito de sus riesgos. Y el legislador tampoco lo vio. Si el legislador no lo vio, la doctrina no trata de elaborar sobre las consecuencias intradogmáticas y sistemáticas que puede tener una norma mal elaborada. Y en consecuencia, el juez y el fiscal se encuentran preparados porque están viendo, enfrentando diariamente realidades que les son absolutamente ajenas. El ciberespacio financiero, el manejo de los commons, el delito corporativo tercerizado, los network ilícitos, que son las redes de intercambio ilícito. Entonces retoma fuerza aquel viejo concepto que escuchábamos, Benedicto, hace 50 años, cuando decía, cuando el delincuente va en carro, la policía va en bicicleta. Que después se dijo, cuando el delincuente va en avión a reacción, la policía va en helicóptero que le falla la turbina. Bueno, siempre fue así. Debemos reconocer que la delincuencia, por su especificidad contemporánea, salvo la bagatela o los delitos meramente estructurales, tiende a sofisticarse, y con eso tiene que estar acompañado con la sofisticación de la policía, sofisticación de los aparatos de peritaje, del Ministerio Público, de los legisladores. Que yo no los voto necesariamente para que hagan buenas leyes, los voto para que estudien antes de hacer una ley. Después saldrá buena, regular o mala, pero lo que no puede ser una ley ajena a la realidad que procura regular. Y como el derecho penal sofisticado se caracteriza, como dice el profesor americano Benjamin, por la mutabilidad, los nuevos delitos, cuando este legislador medio anquilosado que tenemos trata de aprender la realidad ya no estará en el mismo ser que se pretendió regular. Porque se va moviendo. El crimen sofisticado moviliza sus operativas. Yo tengo un caso de un sistema abierto en línea de comercialización, compra y venta,
que es latinoamericano, que empezó con una denuncia por un fraude, básicamente cibernético. Hicieron otro fraude distinto, después fue modificando las modalidades operativas. Hoy ya es un expediente así. Como el fiscal es sensible, nos pidió que le aportáramos los técnicos, mejores técnicos de la empresa, para que les expliquen cómo funciona el fraude. Porque les parece que son todos iguales. Y eso me parece positivo, pero lo que creo que esto debe ser por anticipado, debe formarse en las categorías del delito económico contemporáneo. O como vi hace muy pocos días en la Argentina, oí a la secretaria nacional antilavado decir una cosa de extraordinaria inteligencia. Esta chica dice: antes de ir a una empresa, hacemos reuniones en la oficina, donde planificamos todo en base a cuáles son los puntos críticos que tiene la operativa de esa empresa. Cuando vamos, no como en el Uruguay, por ejemplo, vengo a hacer una inspección de la Secretaría Antilavado. Ah, mucho gusto. Cuénteme, ¿usted qué hace? No, yo tengo que saber lo que hace. Tengo que saber cuáles son los puntos fracos de esa operativa. No le puedo preguntar al inspeccionado: cuénteme qué se trata este asunto de la bolsa o los commodities, que tanto se habla. No. Eso se hace al momento de hacer la ley, consultar a cada uno de los operadores, decir honestamente a los operadores honestos, decime los puntos flacos de tu operativa. Y algunos van a decir la realidad. Operativas o contratos, algunas modalidades de contrato nuevas, como los fideicomisos, que encierran 30 o 40 trampas al control. Entonces hay que ser honesto. Tenés que observar esto. Si no tenés a los rusos, la mafia rusa metida en casa. Sigo. La creciente facilitación de los requisitos para implementar medidas proactivas de corte reservado por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público se encuentra predispuesto a solicitar cada vez más medidas proactivas reservadas. Tendencia a autorizar allanamientos nocturnos contra la Constitución para determinado tipo de delitos. Por ejemplo, los puestos de venta de droga. Virtual eliminación de las medidas sustitutivas, que fueron publicitadas como la gran innovación del sistema acusatorio. Cercenamiento, como digo, a los antecedentes que maneja el Ministerio Público. Hay una reciente instrucción que tiene 4 días en el Uruguay, por la cual el fiscal general instruye a los fiscales en forma vinculante, entre aspas, que se le dé al delito de defraudación tributaria, único que es antecedente en nuestra legislación de lavación de capitales, defraudación tributaria. Nosotros tenemos 3 tipos de delito tributario. La defraudación es el más grave. Se le dé prioridad en la persecución. ¿Por qué? Porque el delito tributario implica alto nivel de decomiso, de potencial decomiso de bienes. Y esta norma salió por la mitad, porque el espíritu de la norma que viene del Ministerio de Economía es que este delito se persiga de oficio. ¿Por quién? Por la Receita Federal de Uruguay. Entonces, el dinero incautado no va al fondo de decomiso, general de decomiso, que se dedica a educación, pertrechamiento, sino a arcas de la Receita Federal, por necesidades meramente recaudatorias. Y esta alteración muy parecida se dio en México recientemente. Eso sí que es funcionalizar
el proceso penal en clave de necesidades del momento. De esas cosas son propias de nuestra falta de cultura en el acusatorio, de nuestro debilitamiento congénito frente a las garantías. Cuando entramos a decir que hay demasiadas garantías, ya sembramos la cosita. Ya dimos un enorme paso hacia el autoritarismo. Tenemos que ver en la garantía la cristalización de un bien colectivo, no un mal. Pero hay otro aspecto que, para terminar, quisiera mencionar. Hemos estado hablando mucho con un querido colega sobre este tema. De nada sirve sustituir un proceso acusatorio por un sistema inquisitivo, por un sistema acusatorio, si las partes técnicas del proceso, principalmente los jueces, siguen operando con una percepción inquisitorial. Es un trabajo a largo plazo. Esto se visualiza diariamente en el concierto existente entre el Ministerio Público y el juez, en el virtual alejamiento del defensor que queda ahí isolado en medio del proceso. ¿Por qué? Porque, como dice Peruchín, se lo considera un enemigo del sistema. Eso está en la cultura. La matriz inquisitorial en la comprensión del juez dificulta además la apreciación imparcial de los argumentos de la defensa. Porque el juzgador va tomando progresivamente su convicción sobre la materia a decidir en base a ese preconcepto, que lo que aporta la defensa debe ser afastado, porque está contaminado, porque es una suerte de copartícipe técnico del delincuente. El sistema acusatorio puro idealiza el equilibrio de funciones entre acusación y defensa. Y un juez que decide sobre la responsabilidad en forma imparcial, sin contaminarse con las partes. Pero la realidad de nuestra región nos permite ver que esto dista mucho de ser la realidad. El problema tiende a agudizarse. Y esto solo se supera con poner énfasis, estudiar, analizar, fuera de todo prejuicio, el verdadero sentido profundo que tiene la defensa, el magisterio de la defensa, es la consolidación de un Estado de Derecho. Esto ya lo escuchamos en los griegos, lo escuchamos en la raíz del derecho anglosajón de los peregrinos. Si el acusado de un delito no tenía una defensa adecuada, la más perfecta posible, se lograba inequívocamente, aunque éste fuera sustantivamente culpable, un resultado que era nocivo para la convivencia social. La democracia es hermana de la seguridad jurídica, no del temor circunstancial frente a la seguridad pública, frente a los cambios políticos, frente a las presiones. No perdamos el rumbo originario y tratemos de salvar en la medida de lo posible los principios inherentes a nuestra materia que la forjaron como instrumento de garantía, no como instrumento de persecución penal. Para eso hay otros. Para eso que se formen los principios inherentes a la buena administración del Ministerio Público, que sí existen y sí son viables en marco de garantías. Muchísimas gracias.
nós temos aqui os integrantes da rede, André Maia, de Porto Alegre, Antônio Vieira, de Salvador, Leonardo Marinho, de Belo Horizonte. E a ideia é, até para não ter uma questão muito expositiva, mas compartilhar um pouco a experiência de cada um, ou a opinião, ou como tem lidado com a questão da justiça negocial. Eu sugeri que a gente começasse com algumas perguntas para poder fazer de uma maneira mais dinâmica. Então, a gente poderia começar, André, se você poderia falar um pouco sobre a sua visão sobre a justiça negocial no sistema brasileiro, como que nós temos lidado com isso, com a compatibilização dessa novidade, pelo menos nos termos em que ela vem sendo feita, de um acordo de colaboração premiada, e os nossos princípios, digamos assim, tradicionais de processo penal. Muito obrigado, Marta. Bom dia a todos que estão presentes aqui. É uma grande satisfação ter essa oportunidade de poder estar aqui, reunir queridos colegas, reunir advogados que representam escritórios altamente qualificados de direito penal do Brasil todo, reencontrar queridos amigos aqui também de São Paulo, o Rodrigo, que veio do Chile, especialmente também para nos prestigiar, para prestigiar o lançamento da rede. Então, é realmente bastante gratificante ver uma ideia que lá no início surgiu sem nenhuma pretensão, numa conversa por telefone, e se concretizar dessa maneira, com a palestra do professor Raul Servini, que é uma referência para todos nós. Então, só gostaria de fazer esse registro, agradecer a Marina e ao Renato, que lamentavelmente não pôde estar aqui, e por esse motivo eu acabo vindo substituí-lo, também pela acolhida aqui no IASP. Muito obrigado, bem legal mesmo. Então, bom, o tema é um tema absolutamente atual, e que se impõe conversar sobre a participação, as formas de participação da defesa nesse novo modelo de processo penal, que é esse processo penal negocial, típico da justiça negocial. Dentro dessa sua pergunta, Marta, eu acho que nós precisamos contextualizar, demarcar um contexto. A colaboração premiada como um instrumento de justiça negocial é uma realidade, ponto. É algo que veio e que veio para ficar. É uma realidade, acho que não é uma onda passageira, e nós precisamos nos adaptar a essa realidade e entender esse instrumento de justiça negocial dentro de um contexto de uma sociedade de comunicação. Há 30 anos atrás, década de 80, começou a se falar muito em sociedade de risco, muito por obra de Ulrich Beck, o sociólogo alemão, que depois de Chernobyl começa a escrever sobre sociedade de risco, analisar os riscos da sociedade moderna em comparação com a sociedade industrial, e ali ele falava de riscos químicos, basicamente riscos químicos, e como isso afetava as relações sociais, as relações políticas, as relações, enfim, da sociedade, como a sociedade lidava com isso. A diferença nesses 30 anos é a revolução tecnológica, é a comunicação. E hoje os sociólogos estão falando, Castells, enfim, sobre sociedade da comunicação. É a revolução que a comunicação gerou na sociedade e que nos coloca, nos traz a um patamar, a um estándar de instantaneidade. É um instantâneo. Eu via aqui, enquanto o professor Servini falava, o Antônio fazia uma transmissão ao vivo pelo Instagram, ou seja, é a live do Facebook, as notícias elas circulam em tempo real. E, enquanto isso, nós temos uma legislação processual penal de 1941, na época em que as coisas funcionavam por correio, nem por telefone, por correio. Ou seja, nós precisamos, nós advogados, nós operadores jurídicos, precisamos nos adaptar a esse novo contexto de comunicação. E é dentro desse contexto que surgem esses padrões, essa exigência de eficiência da justiça criminal.
né? Eficiência num aspecto meramente temporal, né? No sentido de que a resposta tem que ser imediata, a resposta tem que ser rápida. Isso tudo nós já lemos, já escutamos. A prisão preventiva está aí como um instrumento principal de eficiência. A mídia exige, a sociedade exige, ou seja, as coisas se aceleram, né? E naturalmente que nós precisamos compatibilizar isso tudo com as garantias. A colaboração premiada surge dentro desse cenário como uma forma de acelerar, como uma forma que o Estado tem de dar celeridade, dar uma resposta mais rápida, no sentido meramente temporal mesmo, à sociedade em relação a determinados fatos, né? Me parece que isso está muito claro. A questão é como nós conseguimos adequar garantias dentro desse processo, dentro dessa realidade. Me parece que isso é que nós precisamos, principalmente quando nós falamos numa rede de advocacia criminal, e estamos falando então sobre a perspectiva da defesa, é disso que nós precisamos discutir. Não adianta mais negar a realidade, né, e ficar combatendo a colaboração premiada. Nós precisamos discutir e refletir sobre medidas que assegurem, que compatibilizem essa realidade com as garantias tradicionais, né, do processo penal, da persecução penal, que estão aí na Constituição, que estão na Convenção, nas convenções internacionais e que moldam um mínimo democrático, digamos assim, de uma persecução penal. E é isso que a gente precisa assegurar. E aí nós precisamos de procedimentalização. A gente não pode esquecer que a colaboração premiada ela nasce, e nós vamos buscar ela num modelo de justiça anglo-saxão, né? É um instrumento eminentemente norte-americano, digamos assim. Sistema de administração de justiça de common law, né? A legitimidade das decisões judiciais lá, elas não estão pautadas na reconstrução dos fatos, da verdade. A legitimidade está pautada no procedimento. Cumpriu as regras do jogo, a decisão é legítima, é compreendida como legítima pela sociedade. Aqui é diferente, né? Aqui a decisão é legítima se ela retrata a realidade, a verdade real. E aí nós precisamos adequar isso à colaboração premiada, ou seja, a gente precisa entender que de onde vem a colaboração, esse instrumento, vem também toda uma regra de procedimentalização, uma importância da procedimentalização. E se nós olharmos para a nossa lei de colaboração premiada, a lei de organização criminosa, que regula minimamente a colaboração premiada, a gente encontra uma série de lacunas. Vejam, são 4 artigos que regulamentam a colaboração premiada, né? Os instrumentos de justiça negocial não são novos. Em 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais traz a transação penal. Antes mesmo disso, já tinha a previsão de delação premiada, né, no sequestro mediante cárcere privado. Aí depois entra na Lei dos Crimes Organizados, antiga. Depois vai para a Lei de Drogas, ou seja, mas tudo prevendo o quê? Prevendo hipótese, quando pode, e benefício. O que acontece? Mas nunca procedimento. E agora vem a nova lei e ela começa prevendo benefício. Mas não diz o procedimento de novo. E aí o que acontece quando a colaboração é obtida por um meio ilícito? O que acontece com os direitos do colaborador, né? O que acontece quando o acordo é assinado e o Ministério Público não se compromete com o acordo depois durante a persecução penal? Ou quando o juiz não se compromete com o acordo feito pelo MP. Ou agora pior, porque o Supremo disse, acho que disse com razão, que o delegado, que a polícia pode fazer acordo, porque está na lei que pode, realmente é possível essa interpretação, mas e aí? O delegado faz e o promotor, que é o titular da ação penal, diz, não, aqui eu não tenho interesse, eu vou processar igual. Né? Ou então o benefício extra-legal, que o Supremo disse, não tem problema, porque quem pode o mais, pode o menos. Sim, mas e aí? Quando colabora e entrega um terceiro, porque o benefício oferecido é o benefício extralegal. Se não fosse o benefício extralegal, não entregaria o terceiro, portanto, afeta o direito de terceiro. Então, isso tudo nós precisamos prever, essa procedimentalização, para que a gente tenha garantias mínimas. Eu acho que é disso que nós precisamos, efetivamente, começar a pensar e começar a refletir, né? Ter um mínimo de procedimento objetivamente regulamentado, para que se possa ter segurança, porque senão é o que está se dizendo, né? Tem uma reportagem até de um dos colegas que está próximo a nós na rede, que é lá do Rio Grande do Sul, André Calegari. Ele deu uma reportagem tempos atrás, acho que foi para o Estadão aqui, dizendo, olha, o índice de colaborações caiu muito no último ano e meio. Caiu por quê?
Caiu porque o Ministério Público e a polícia não têm interesse ou caiu porque os investigados começam a perder o interesse ou ter medo de colaborar pela insegurança jurídica que isso tudo, que essa ausência de procedimentalização está gerando, né? Então, parece que é nessa perspectiva, Marta e colegas, Leonardo, Antônio, que a gente precisa pensar em ter mais regras, ter regras mais claras, né? Que assegurem aí os direitos de defesa no âmbito dos acordos, né? Muito obrigado. Acho que a gente pode partir dali, tem várias coisas que a gente depois, acho que abre a discussão, André, sobre o que você falou. Mas queria aproveitar até a experiência do Antônio, que estudou num centro importante de epistemologia na Espanha, em Girona, e acho que poderia dividir com a gente, Antônio, como você vê hoje a questão dos acordos de colaboração em termos de controle de confiabilidade ou de riscos e controles, principalmente sob o ponto de vista da defesa, né? De quem celebra e de quem é eventualmente delatado. Bom, em primeiro lugar, meu cordial bom dia a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Eu vou ser talvez mais breve do que deveria nessa saudação, mas não posso deixar de cumprimentar e agradecer especialmente a presença aqui do professor Raul Servini, que brilhantou aqui a abertura do evento com essa conferência, embora ele não tenha desejado chamá-la assim, mas para nós é um pouco do que consistiu essa sua fala, do ponto de vista da importância, né, para nós, simbólica, inclusive, da sua presença aqui na abertura desse evento. E quero saudar também todos os presentes, os amigos todos que tenho aqui, muito especialmente os meus companheiros de lá da Bahia, os queridos amigos que estão aqui, Lorival Vieira, Rodrigo Reis, Geraldo Vilaça, todos os outros aqui presentes. Bom, na minha percepção, nós estamos cometendo, em relação à delação premiada, o mesmo erro histórico que cometemos muitos séculos atrás em relação à tortura e que seguimos cometendo mais recentemente em relação ao plea bargaining, né, em vários dos países do mundo, né. O que me parece mais sensível em relação a isso é que nós ainda, talvez premidos por uma certa ingenuidade de um lado e também por um certo, uma visão utilitarista mesmo do Instituto do outro, nós continuamos acreditando que a delação é um instrumento de descoberta da verdade, né? Da mesma forma que fazíamos com a tortura, da mesma forma que ainda hoje se faz com o plea bargaining, ainda que no plea bargaining o tipo de solução processual consensual nos encaminhe para outro cenário. E digo isso destacando muito especialmente que, desde a clássica obra do Pietro Verri, né, as principais críticas, talvez as mais eficientes críticas que se fez no passado em relação à tortura, né, naquela época, não eram críticas que atacavam a tortura pela crueldade dos atos, pelo sofrimento, pela brutalidade do que aquilo representava, mas eram críticas epistêmicas, eram críticas que tinham o objetivo de mostrar que a delação, muito ao contrário do que se poderia imaginar, não era de que a tortura não era um instrumento apropriado para a descoberta da verdade, né? Que sob tortura as pessoas eram capazes de dizer qualquer coisa, especialmente dizer qualquer coisa que fosse compatível com as expectativas de quem lhes interrogava, né? E enquanto não se satisfizesse essas expectativas dos interrogadores, não cessava a tortura e, como diz o Verri, os réus aprendiam muito rapidamente isso, né, de que enquanto não ajustassem o seu discurso às expectativas existentes, o sofrimento não acabaria, né? E muitas vezes, sob falsas promessas de leniência, de isenção da pena capital, as pessoas eram de fato levadas a confessar crimes que não haviam cometido e a acusar outras pessoas também de envolvimento e de participação. Séculos depois, nós
voltamos à carga com um instrumento como a delação premiada, que no Brasil ganhou especial importância pela sua utilização em massa. Eu, de fato, não conheço precedente em outro país do mundo que tenha tido, num espaço tão curto de tempo, no seu sistema de justiça, um volume tão grande de acordos de colaboração como aconteceu na história recente do Brasil, especialmente no contexto da Operação Lava Jato. Isso é um fenômeno que precisa ser estudado e ainda observado, como bem lembrou André, ainda observado numa reflexão crítica do porquê que, num determinado momento, esses acordos tiveram um crescimento tão exponencial e porquê que hoje esses acordos já são uma manifestação um pouco mais escassa, né, de funcionamento do nosso sistema de justiça. Isso tem espaço para muitas reflexões, talvez a gente não tenha tempo para falar sobre tudo isso aqui, mas o fato é que, segundo me parece, no sistema de justiça do nosso Brasil recente, a delação ocupa um espaço que antes, na Idade Média, era ocupado pela confissão, né? Se antes a confissão era a rainha das provas, Regina probationem, isso hoje, né, talvez a gente pudesse dizer confessio est, delatio est, Regina probationem. É o que nós temos visto aqui, porque do ponto de vista da importância, até numa perspectiva de atribuição mesmo de valor probatório, numa perspectiva da importância do que a delação tem tido, né, para a tomada das decisões judiciais sobre os fatos em discussão nos julgamentos, me parece bastante claro, né, de que a delação tem, de fato, ocupado um papel mesmo de protagonista. E nesse campo algo é muito preocupante, porque também aqui a forma como nós lidamos com as informações aportadas pelo delator através de um acordo padece dos mesmos problemas, a meu ver, das mesmas críticas que se poderia fazer à palavra de alguém torturado. Eu talvez não tenha o tempo para me alongar sobre essa discussão, mas eu diria que, evidentemente, em grau menor, mas em ambos os casos, há uma forte carga de coercitividade que faz com que tanto os torturados queiram dizer o que esperam que seja dito os seus interrogadores para fazer cessar o sofrimento causado pelo suplício, como também, de outro lado, as pessoas que são instadas ou que de alguma forma se candidatam à condição de delatores também são levados por uma escolha, muitas vezes de uma análise racional, às vezes até de uma análise econômica, né, para quem utiliza muito a teoria dos jogos nesse cenário, mas de que essa muitas vezes acaba sendo a solução mais racional, né? Isso tem muito a ver, muito evidentemente, quando se compara o tratamento legal ou judicial que é dispensado aos delatores e aos não delatores. Desde a diferença de pena, né, e é o fenômeno que faz com que o plea bargaining seja tão atrativo, né, porque nos Estados Unidos se pega um sujeito que é acusado, por exemplo, de um crime relacionado com drogas, né, e se diz a ele que se ele fizer o acordo ele vai ter uma pena de 5 anos, né, aproximadamente. E se ele não fizer o acordo, ele vai a julgamento com um risco muito grande de condenação a uma pena de 15 anos. Né? Isso para não falar em outros casos que estão relacionados até com a possibilidade da condenação à pena de morte, como acontece em alguns estados. Com a diferença de pena tão abissal, né, entre o tratamento penal dispensado a quem faz acordo e a quem não faz acordo, acaba que a opção pelo acordo acaba sendo mesmo aquela que se representa como a mais apropriada, como a mais adequada, com essa certa carga de coercitividade. E isso, obviamente, está associado a uma série de riscos epistêmicos. Eu insisto, eu não quero aqui dizer que o grau de coerção na delação seja o mesmo que tem no plea bargaining, que seja o mesmo que tem na tortura, são institutos que são diferentes, mas o que quero dizer, e acho que é importante que fique claro, é que, ao seu modo, né, cada um com a sua característica, todos eles têm uma carga muito forte de coercitividade, que é o que faz com que as pessoas se sintam efetivamente tentadas a fazerem acordo.
No contexto da Operação Lava Jato, nós temos processos em que tem um caso emblemático, por exemplo, em que existiam 13 réus, dos quais, se não me falha agora a memória, 11 eram delatores. E tem 2 réus que estão lá, que são corréus que estão tentando fazer sua defesa e que não têm o acordo de delação. Num cenário como esse, não é muito difícil intuir de que quem não tem acordo, né, está efetivamente numa situação brutalmente delicada, né, para dizer o mínimo. Né? E é mesmo muito razoável que se espere que nessas situações o sujeito se veja desesperado para tentar viabilizar um acordo de qualquer maneira. Né? Muitas vezes, até eventualmente, não tendo tido participação nos crimes e, por isso mesmo, não interessando a acusação como um bom candidato a colaborador ou dispondo de menos informações porque tinha uma participação residual de menor importância nesses assuntos e, por isso mesmo, também sendo menos atrativo para os investigadores como um possível candidato a delator, mas é exatamente esse sujeito que talvez tenha mais risco de ser prejudicado e talvez seja esse aquele que fique mais eventualmente compelido, né, desesperado por uma situação de que, se não tiver acordo, pode merecer por parte do Estado um tratamento absolutamente rigoroso, severo, enquanto as demais pessoas todas, às vezes, com muito maior grau de envolvimento ou de participação em delitos, têm um tratamento muito mais brando, muito menos severo. Bom, evidentemente isso cria um risco epistêmico muito grande de que esse candidato a delator pretenda fazer um acordo, inclusive se valendo de informações falsas. Né? E que controle fazemos hoje sobre isso? Né? Será que há algum controle, algum escrutínio rigoroso, suficientemente rigoroso, em relação às questões de fiabilidade dessas provas que são aportadas? Né? Alguns advogados, é interessante como aqui as coisas tiveram que, de alguma forma, nós tivemos que aprender isso no meio do caminho, no meio do percurso, e isso é algo muito preocupante, né, da ideia de que, lidando com questões tão delicadas, que se aprenda com a experiência. Mas tem, hoje, notícias, inclusive na imprensa, de que alguns advogados estão exigindo, por parte dos seus constituintes, a assinatura de termos de responsabilidade em relação à autenticidade, à fiabilidade daquelas provas que são aportadas. Né? A defesa estaria em condição de fazer esse tipo de controle? Além da defesa, será que por parte dos investigadores há esse tipo de controle? Veja, nós estamos falando às vezes de um volume de informação brutal, né? Tanto de documentos como de relatos e às vezes informações disponibilizadas em meio magnético. Será que que nós podemos ter segurança de que as condenações que estão sendo proferidas hoje no país, com base em informações, em elementos de prova oriundos de acordo de delação, são baseadas em informações fiáveis? Me parece que não. Né? Há um déficit de regulação procedimental em relação a isso, e nós não temos, eu espero poder falar 2 minutinhos disso um pouco mais à frente, mas nós não temos, por exemplo, uma fase apropriada para fazer um controle de admissibilidade individualizado e rigoroso sobre cada uma dessas provas. Né? E a ideia de que o juiz poderia ou deveria, inclusive, desempenhar um papel ali de gatekeeper, como dizem, né, os epistemólogos, usando aí uma expressão cunhada por um ministro da Suprema Corte americana, os juízes se reservam, hoje em dia, simplesmente a homologar a delação. E é importante, segundo me parece, discutir muito esse problema da homologação, porque a homologação, da forma como tem sido feita no Brasil, tem várias discussões possíveis. Uma delas, muito evidentemente, passa por saber se o mesmo juiz que homologa o acordo de delação pode ser o juiz que depois vai dar a sentença. Óbvio, esse é um ponto de partida crucial, mas também, acima disso, é saber se a homologação
vai se basear em critérios de legalidade do acordo, de suficiência daquilo que o colaborador tem a oferecer do ponto de vista probatório, ou se também passa por um escrutínio em relação à fiabilidade das informações que são aportadas, que é algo essencial, não apenas nos interesses, ou seja, na dimensão epistêmica do processo, mas é algo fundamental em relação à defesa dos corréus, porventura, delatados, né? Além, obviamente, desse risco do candidato a delator intencionalmente, né, consciente do que está fazendo, trazer informações falsas, ninguém duvide de que o delator, no que diz respeito às questões de memória, ele não é diferente, não pode ser tratado de forma diferente do tratamento que é reservado a qualquer outra testemunha. A Giuliana Mazzoni, que é uma notável professora italiana que trabalha com psicologia da memória, que é professora na Universidade de Ruhr, ela diz isso com todas as letras. Olha, os mesmos problemas que podem acontecer com toda e qualquer testemunha em relação às memórias podem acontecer também com o delator. Ele não fica livre, inclusive, de cometer aquilo que atualmente se tem chamado de erros honestos, né? Especialmente quando essas pessoas são instadas a fazer relatos de fatos acontecidos, às vezes, 10 anos, 12 anos antes, 8 anos antes, 6 anos antes, né? E muitas vezes reconstruindo a história de trás para frente, ou seja, pegando fragmentos de informação que se dispõe ou que se conseguiu localizar nas pesquisas ou nas buscas que foram feitas, para a partir daí tentar construir um enredo que seja mais ou menos compatível, inclusive, com a proposta de delação, né? Sem falar, obviamente, no risco de que o próprio delator comece fazendo o relato de uma determinada forma e, no curso do processo de negociação, tendo ali vários cartões amarelos ou vermelhos, não sei exatamente como é que se pode chamar isso, ele vá tentando ajustar os seus relatos de acordo a melhor atender as expectativas ou até a própria hipótese, hipótese fática, ou as hipóteses fáticas com que trabalha a acusação. Tudo isso é, de fato, algo muito preocupante do ponto de vista epistêmico com o que nós estamos fazendo com o nosso sistema de justiça e se me permitem ser um pouco mais duro até em relação a isso, chega a ser assim, de uma hipocrisia brutal que essas pessoas antes falassem, como falavam, sob nossa crítica, em verdade real, né? E justificasse, usasse a verdade real como um argumento retórico para justificar um sem número de coisas e de barbaridades, e agora essas pessoas que eram os grandes entusiastas da verdade real se joguem como quem vai para um precipício, né? Quase como uma profissão de fé em relação a uma atitude de crença e de confiança no que diz respeito à delação. Isso é de fato muito complicado, né? Nós não temos já, é verdade, há muito tempo, mas acho que o contexto da delação piora isso, uma atitude mínima de ceticismo epistêmico que deveríamos ter em relação a essas provas, né? Sobretudo porque a participação do juiz nas fases que antecedem até e que eventualmente digam respeito à própria homologação do acordo, faz com que ele também tenha a sua capacidade de avaliação dessa prova, de valoração dessa prova, comprometida, né? São os sesgos confirmatórios, como gostam de dizer os espanhóis. O sujeito fica tendencialmente, né? E acho que para quem já assistiu depoimentos de delatores e de não delatores, já deve ter percebido, a partir de uma experiência quase que sociológica, né, como às vezes muda o semblante até de quem está ali interrogando um réu que é delator e quem está interrogando um réu que não é delator, né? Isso tudo só seria possível, no meu modo de entender, de ser mínimo ou razoavelmente controlado, se nós tivéssemos mecanismos minimamente eficientes de controle epistêmico desse processo de delação, né? E isso, definitivamente, nós não temos, né? Não temos porque, como mencionou o professor Servini ao início da sua fala, nós temos um problema gravíssimo, né, de ausência de paridade ou de igualdade entre as partes. E está aqui no auditório hoje uma das maiores autoridades aqui do Brasil, na minha opinião, sobre o tema, que é o professor Renato Stanziola Vieira, que tem uma obra fantástica sobre o tema da paridade de armas, né? Mas no Brasil não há, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos,
em que isso é levado muito a sério e tem consequências, de fato, muito rigorosas, podendo sujeitar as pessoas até a punições, né, nos casos de má conduta, né, por parte de promotores, de juízes, de investigadores, mas nós não temos regras de discovery. Muitas vezes a acusação traz as informações todas no escuro, né? E como diz o nosso grande mestre Geraldo Prado, né? Chega no final do processo e tem lá uma unfair surprise, né? Aquelas informações chegam num volume brutal, né? Com, às vezes, terabytes de informação, e a defesa tem um prazo lá mínimo de poucos dias para conseguir fazer algum escrutínio em relação àquilo, um controle de fiabilidade em relação àquilo. Olha, isso é uma piada. Isso é uma piada. Achar que é possível fazer defesa nessas condições é não compreender com mínima seriedade a ideia de que a defesa é mais do que papel e assinatura. Então, nós não temos... implementamos a delação, né, importamos esses institutos e temos importado várias coisas do sistema americano, em especial, mas nós não trazemos junto as garantias, aquilo que toca ao sistema de garantias. E já me encaminhando para o final, pedindo desculpas até por já ter me alongado, acho que demais, o outro problema é a ausência de uma regulamentação mais específica em relação à prova sobre prova. Né, a produção de prova para aferir a fiabilidade daquelas provas, especialmente daquelas que forem trazidas ao processo por força de acordos de colaboração. Tem um episódio que é, a meu ver, talvez um dos mais emblemáticos, em que a defesa de um réu aqui no Brasil pedia acesso a determinadas informações que o Ministério Público dizia não ter, e a defesa insistia, porque em notícias do jornal se dizia que outras instâncias do Ministério Público poderiam ter acesso àquela informação, e no limite a defesa então pediu que o juiz determinasse que o Ministério Público trouxesse aos autos as comunicações, né, as tratativas mantidas entre o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público de um país estrangeiro. Né? E o juiz dá uma decisão dizendo que, ora, se o Ministério Público diz que não tem isso, é preciso ter fé no que diz o Ministério Público, né? numa atitude de crença que toma aquilo como se fosse uma medida qualquer de procrastinação da defesa, né, e impede a defesa, inclusive, de lançar mão de medidas de prova sobre prova que lhe permitissem, por exemplo, verificar a confiabilidade daquelas informações. E, por último, como eu disse, me parece, de fato, inaceitável que essas informações todas cheguem, sejam aportadas no processo em qualquer fase da instrução, às vezes nos 45 do segundo tempo, né, para usar a expressão do futebol, né, e que as defesas dos outros corréus não delatores tenham que lidar com essas informações todas sem que haja uma etapa própria, ou para limitar, para dizer, o que existia até essa fase do processo, entra. E, a partir daqui, vai haver discovery sobre isso e o processo vai seguir, vai haver um contraditório de alta densidade em relação a essas provas. Ou então, para fazer um controle mais rigoroso de admissibilidade dessas provas. Se nós não discutirmos a urgente necessidade de mínima compensação, né, dos riscos que acometem esses processos de acordo de colaboração premiada, através de mecanismos de controles epistêmicos, nós vamos caminhar ainda mais, com ainda mais pesar e profundidade, numa direção muito semelhante ao que fizeram há alguns séculos, os nossos antepassados, cometendo erros históricos imperdoáveis. Eram essas as observações. Muito obrigado. Leonardo, acho que a gente poderia pegar o gancho aqui da fala do Antônio, para saber a sua opinião exatamente sobre essa questão da confiabilidade. Acho que depois a gente pode fazer uma rodada mais final, já que o tema é advocacia e acordos de colaboração, e que isso aparentemente não é uma onda passageira, e o nosso papel, além de denunciar de alguma maneira as falhas do sistema, também é ser propositivo. Então,
como incrementar o sistema, como permitir que garantias funcionem nesse sistema. Então, acho que a gente poderia, Leonardo, falar um pouco sobre isso e depois cada um fazer alguma coisa mais propositiva sobre a participação defensiva. Ou apareceu já nas duas falas a questão da falta de procedimentalização. O procedimento é uma garantia por si só, né, a garantia da segurança, da certeza sobre as diferentes fases de negociação e cumprimento. Então, Leonardo, por favor, as suas observações. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Muito rapidamente eu registro o entusiasmo com a criação da rede e esse primeiro evento que estamos fazendo, com a certeza de que teremos muitas experiências a trocar daqui para frente, que será muito rico para todos nós. Acho a iniciativa brilhante e registro aqui o meu entusiasmo. Indo então ao ponto que foi colocado, eu acho que a gente poderia começar a fazer a reflexão, passados 2 anos aí, passados alguns anos, já estão no 6º da Operação Lava Jato, com aquilo que tem sido constantemente colocado na imprensa, que é o número, o percentual que tem sido altíssimo de delações que foram arquivadas, que foram feitas, que foram homologadas, de grandes empresas, grandes processos, mas que ao final, depois de entregue à Polícia Federal, que se abriu uma nova fase de investigação, não se encontrou o mínimo de evidências para instaurar um processo. Chega entre 40% e 60%. Basta pesquisar, que há diversas divulgações nos órgãos de imprensa, para se chegar a alguma reflexão válida. Então, qual o grau de confiabilidade? Quando que nós vamos fazer a conferência desses elementos de prova e até que ponto nós vamos retirar o foco da palavra, que é a delação, para a prova que vai corroborar aquilo que foi feito de delação. Isso é um problema muito sério. Quando a gente estuda a inquisitoriedade a partir de Franco Cordeiro, há uma questão muito interessante que ele coloca, que é, dentre várias, né, são inúmeras, mas uma sempre me tocou, que foi o fato da inquisitoriedade transitar no amorfismo jurídico. Nós demos pouca atenção a isso no estudo da inquisitoriedade. A inquisitoriedade não tinha uma formalidade, não tinha procedimento. E a gente observa que temos uma cultura e uma tradição inquisitorial, que nasce em 1500 com as ordenações. No Brasil, eu estava falando isso antes, é muito delicado falar de inquisitoriedade, porque parece que é uma resistência do advogado, né? Eu, em Minas, nas minhas aulas, até os meus alunos falam isso comigo, né? Tudo para você inquisitorial. Eu falei, tudo e um pouquinho mais. A gente tem uma resistência muito grande, parece que é uma ofensa que se faz quando se nega a discutir e a reanalisar a própria tradição. Se nós pegarmos os nossos estatutos jurídicos desde 1500 para cá, passando pelas ordenações, pelo Código de 1832, pela Reforma de 1841, pela Reforma de 1871, eu vou deixar o Código de 1941 porque a discussão é um pouco maior, eu perguntaria para vocês, quando o Brasil não viveu uma experiência inquisitória? Nós não sabemos o que não é, o que é a não inquisitoriedade. Nós nascemos como inquisitoriedade e vivenciamos a inquisitoriedade há 500 anos, embora, ao contrário de toda a América Latina, nos recusamos a falar sobre a inquisitoriedade. Então, quando a gente trabalha o amorfismo jurídico, e a gente observa que numa cultura inquisitorial nós importamos um instituto que não era praticado por países que estavam vivenciando a inquisitoriedade no grau que a gente vivencia, a gente observa que é feito tudo às pressas. A fala do Antônio traz um dado que é gravíssimo. Nós importamos o Instituto e fomos o país que mais fizemos algo que não sabíamos, de forma apressada, de forma não procedimentalizada, sem registros de nada, com um resultado absolutamente expressivo e significativo que precisa ser levado em consideração, em que quase metade dos termos delatados são arquivados por falta de prova. E aí, aproveitando muito do que foi dito aqui anteriormente, como que nós vamos procedimentalizar a delação para que não continuemos a vivenciá-la no amorfismo jurídico, porque isso é inquisitorial, e permitir que processos nasçam exclusivamente fundado na palavra?
Eu tenho muita resistência de falar colaboração e vejo a tendência que as pessoas têm de substituir a delação, que é uma palavra negativa, por colaboração. Eu só troco delação por confissão dedudurada, porque isso é que ela é. Nós estamos voltando, então, ao tema central da inquisitoriedade medieval, que era concentrar tudo aquilo na palavra do próprio acusado. E aí nós temos uma série de problemas. A palavra toma o lugar da prova, nós não averiguamos se aquela prova tem substância suficiente para poder endossar, qual o grau de confiabilidade, não temos um momento para que isso seja feito. O Antônio colocou aqui de forma muito lúcida. A situação é tão grave, porque quando a gente faz a pergunta, olha, qual o momento, quando e como que se vai aferir a confiabilidade daquilo que se propõe a ser elemento de corroboração, prova daquilo que foi efetivamente relatado. Se a gente chega ao ponto, como foi colocado aqui, e é verdade, porque todo mundo está passando por esse problema na advocacia, de chegar num processo criminal com acusação formalizada, com a instrução em andamento, para, no final, em diligências finais, após o encerramento da instrução, após o encerramento das audiências, quando já não se tem a oportunidade de confrontar, Diogo, o material de prova com inequívoco potencial de condenação, como é que nós vamos trabalhar isso lá atrás? Se está acontecendo isso lá na frente, no final do processo, como é que nós vamos trazer isso para o primeiro momento? Para vocês terem uma ideia, há uma discussão, para mim, absolutamente incabível, mas na prática, quem tem trabalhado nos processos tem encontrado, se o delator, com termo de delação homologado, por ser um dos acusados naturalmente, ele vai seguir o rito do interrogatório, portanto, falar por último, e às vezes, seguindo a ordem da denúncia, falar por último dos interrogados, ou se ele deveria falar primeiro. E aí nós ficamos discutindo se ele se assemelha a uma confissão, porque é um interrogatório, ou se seria uma prova testemunhal, quando a discussão não é essa. A discussão é, há uma prova com potencial de condenação. Para se pensar no nascimento de um direito de defesa, ela tem que estar apresentada no primeiro momento. É o problema da revelação e da descoberta. Nós tivemos um dado que eu acho que tem que ser repetido exaustivamente na Lava Jato. Os primeiros processos se iniciaram em janeiro de 2015 e sentenciados foram em maio de 2015. Um processo dessa proporção, processado e julgado em 4 meses. Isso me preocupa muito. Por quê? Porque foi quase que exclusivamente fundado na delação. E a maior dificuldade dos advogados que atuaram em 2015, nessa primeira safra de processos da Lava Jato, foi ter acesso ao termo de delação, ao relato escrito e aos vídeos. E o acesso só foi franqueado em maio de 2015, quando havia se encerrado a instrução. E só foi franqueado quando o Supremo fez a sua intervenção. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal falasse: esse material precisa ser franqueado aos advogados para que eles possam fazer sua defesa. Então nós passamos pelas audiências com os delatores sem ter acesso ao que eles tinham delatado e sem ter acesso às provas que eles apresentavam. Então a pergunta, mais do que merecer uma resposta, talvez ela mereça ficar em aberta. Como e quando nós vamos fazer o checklist palavra, prova, palavra, prova? E até quando nós vamos discutir se o delator é prova testemunhal ou se é interrogatório, se vai ficar por último ou se não vai, quando a discussão não é essa? Então eu fico muito preocupado, porque, primeiro, associado à cultura da pressa, a cultura inquisitória sempre quis fazer um encurtamento processual, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a inquisitoriedade sempre esteve atrás da primeira prova. A não inquisitoriedade é atrás da última. Ah, mas ela é inalcançável. Sim, mas vai atrás dela, porque você vai encontrar várias outras e vai dar uma qualidade epistêmica probatória extraordinária para o processo. Nunca se encontra a última, mas se encontram várias. Quando se
vai atrás da primeira e se satisfaz com a primeira, você está no ambiente inquisitorial, está na cultura inquisitorial, está trabalhando a inquisitoriedade. E veja que a gente está se satisfazendo com a delação. Nós reabitamos o habitat da rainha das provas, que na verdade nunca foi desabitado no processo penal. Uma testemunha serve, um reconhecimento sempre serviu, a palavra da vítima sempre serviu, independente da riqueza probatória que cerca essa palavra. Então, esse habitat sempre ficou ocupado porque a gente sempre viveu a cultura inquisitorial. Contraditoriamente, nós dificultamos a confissão de retornar a esse habitat, mas as outras provas se reocuparam com muita facilidade, porque nós nunca preocupamos com uma qualidade epistêmica probatória melhor. Porém, nada ocupa esse habitat com mais conforto e com mais liberdade do que a própria delação. Então, mais do que responder, eu vou deixar a pergunta. Eu prefiro que saiam todos incomodados daqui. Quando e como nós iremos começar a fazer essa análise de argumento-prova que, para mim, traduz toda a finalidade do processo penal quando você quer chegar a algum conhecimento capaz de fundar uma decisão. Seria isso. Bom, já que isso não tem resposta, vamos tentar alguma coisa talvez mais fácil. Não, igualmente difícil. Na verdade, sob o ponto de vista, acho que tirando todas as, talvez o mau uso ou a necessidade que todos nós tivemos que aprender na prática ou tentar encontrar algum racional em acordos que já eram feitos e tudo mais, eu acho que existem 2 pontos que nós começaram a ser encaminhados aqui, mas nós poderíamos falar. Acho que o primeiro deles é uma questão de uma maior procedimentalização, que não seja feita por meio de resolução interna e tudo mais, mas uma procedimentalização a respeito das várias fases de negociação, formalização do acordo, cumprimento pós-acordo. Mas tem um outro ponto que eu também acho que é um ponto de grande insegurança jurídica, que é o ponto aqui do Brasil de multiplicidade de instâncias punitivas. O fato de nós importarmos um instituto sem termos um guichê único. E daí diferentes protagonismos de esferas estaduais, federais, grupos diferentes de órgão acusador, também geram uma insegurança sobre em que guichê bater primeiro, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer uma rodada sobre isso, de repente, ideias, ou quem puder falar, a gente já está com o tempo caminhando para o final, mas algo propositivo em relação a isso, claro, controle epistêmico importantíssimo, principalmente em relação ao delatado, mas também em relação àquela pessoa que, de repente, voluntariamente, imagina que essa solução consensual, se é que ela veio para ficar, é uma oportunidade de defesa. Como garantir para ele quais serão as etapas e o quanto isso será obedecido e qual é o órgão responsável para firmemente celebrar um acordo? Vai pela ordem. Pela ordem. Essa é a outra, mais uma das perguntas do milhão, né? Que de fato é um problema, acho que Marta tocou muito bem em algo que a gente não havia passado aqui, mas de fato é um problema prático, né? que tem mostrado grande relevância, e é um dilema no âmbito da criminalidade empresarial, na medida em que nós temos, embora a gente não tenha, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, fora do eixo ambiental, mas aí nós temos essas figuras, diferentes figuras de acordo, de negociação, para a pessoa física, colaboração premiada, para a pessoa jurídica, o acordo de leniência, e cada espécie de acordo com algum órgão diferente, né? Ora AGU, ora Ministério Público Federal, enfim, várias instâncias participando disso e uma não se comprometendo com a outra, né? Então, uma coisa é a falta de comprometimento no âmbito processual penal, entre os órgãos de persecução, entre delegado, autoridade policial, digamos assim, Ministério Público, juiz. Outra coisa é a falta de comprometimento entre as diferentes instâncias estatais, né? E aí, lato sensu.
E aí, à margem da lei, esses organismos do Estado começam a encontrar maneiras de minimizar isso, de alguma maneira tentar minimizar, uns participando dos acordos de outros, enfim, mas igualmente sem nenhuma segurança jurídica, né? Porque muitas vezes o que se faz num acordo de leniência ou o que se faz numa colaboração premiada não vai surtir o efeito no acordo de leniência, porque o órgão do acordo de leniência não vai ter interesse naquela informação que foi dada lá na colaboração premiada. Então, é realmente um problema bastante mais complexo na medida em que nós estamos juntando instâncias, né, a penal com a administrativa, e aí nós precisaríamos, me parece, de uma legislação mais clara a respeito das competências dos órgãos de Estado ou para fins de justiça negocial e não mais justiça penal negocial, mas justiça negocial lato sensu, ou seja, onde entra o interesse do Estado de maneira mais ampla, seria importante ter uma espécie de atuação compartilhada ou combinada dos órgãos do Estado na realização do acordo, né, de maneira que fosse obrigatória a participação de todos para que se desse mais segurança jurídica. Me parece que nós não teríamos outra saída, não tem como transitar por outro caminho. E aí entra um dos dilemas e a importância da questão dos próprios programas de compliance, né? Ou seja, perceber isso e conseguir, de alguma maneira, trabalhar preventivamente e estrategicamente na prevenção de ilícitos, mas também na apuração, nas investigações internas orientadas para essas finalidades, né, de negociações com múltiplos órgãos. Não sei o que os colegas pensam a respeito. Eu acho que isso de fato se potencializa ainda mais quando se tem hoje uma indefinição até de quem, em alguma medida, de quem pode fazer o acordo, né? No Brasil ainda paira uma certa insegurança, por exemplo, em relação a acordos feitos com a Polícia Federal, se depois vai haver ou não a concordância por parte do Ministério Público, que, por outro lado, fica incomodado com essa situação e quer concentrar em si a questão das negociações e isso gera, obviamente, um cenário de absoluta insegurança, até mesmo para o eventual candidato a delator, né? Não só no que diz respeito ao que pode acontecer depois em relação a uma superposição de instâncias e de sanções, né? O sujeito que entra num processo de negociação desse, ele não tem, normalmente, a exata ideia do que pode lhe reservar o final, mas eu acho que há uma preocupação até mesmo em relação à própria questão de validade de acordos feitos nesse cenário de incerteza. Enquanto essa situação não for melhor definida, isso de fato é muito preocupante. Um outro problema que tem relação com isso é que a dinâmica de como são feitas as negociações é também algo digno de muita preocupação, né? Não há no Brasil, por exemplo, uma definição de como isso deve acontecer. E, via de regra, especialmente no momento em que o mercado econômico, né, das delações pendeu muito favoravelmente ao lado da acusação, porque a oferta de candidatos a delatores era muito grande e a demanda já era pequena, o que fez com que eles aumentassem muito o nível de exigência, né, no sentido de que houvesse, de fato, grandes revelações, fatos importantes, que se permitisse, a partir dali, abrir novas linhas de investigações, sob pena de se dizer que não se tinha interesse no acordo, né? Isso é algo muito preocupante, porque como funciona, né? Em que momento o sujeito deve revelar aos seus interlocutores, né, das forças de investigação, os fatos, né? No Brasil, o que tem acontecido é que, primeiro, o sujeito faz todos os relatos, entrega até os documentos, muitas vezes faz esses relatos mais de uma vez, né? Porque o rigor de exigência vai fazendo com que isso tenha que ser mais esmiuçado, mais elaborado, né? E os fatos colocados de forma mais pormenorizada, e ele se insere num processo dessa natureza, sem absolutamente nenhuma certeza de que, ao final, lhe dirão, ok, o que se tem aqui é suficiente para um acordo, nós temos interesse.
Isso, do ponto de vista procedimental, me parece uma grande loucura, né? Que o sujeito entre com esse grau de insegurança, né? Quer dizer, ao invés de estabelecer um parâmetro mínimo em que o sujeito diga, olha, eu tenho condição de aportar informação sobre tais e tais fatos com possíveis elementos de prova X e Y, né? E que isso baste para um compromisso ético, negocial com os investigadores e acusadores, no sentido de dizer, ok, temos interesse no acordo, então agora vamos assinar aqui termos de confidencialidade, etc., e vamos adiante no processo da coleta das informações e dos elementos de prova. O que tem acontecido é o oposto, é que o sujeito entrega tudo e, no final, senta para negociar a pena. Tem retorno? Se a proposta de pena que lhe for feita, né, com alguma intransigência do lado de lá, for absolutamente irrazoável, esse sujeito vai se sentir em condição de dizer, tudo bem, muito obrigado, eu não quero, né, recolho os meus relatos e os meus documentos, faremos de conta que essas conversas nunca aconteceram e eu vou para casa agora seguir a minha vida e esperar para me defender no modelo clássico, tradicional, das acusações. Será que isso é possível? Será que isso, por outro lado, também não gera um brutal risco epistêmico de que, se esse sujeito que já está numa fase avançada de negociação, se ele percebe eventualmente que ele não vai ter elementos suficientes para uma delação, que ele não se sinta desesperado e motivado, inclusive, a aderir ao que a acusação espera, às expectativas dos investigadores para conseguir o acordo, a falta de estabelecimento de um regulamento em relação ao regulamento, não quero dizer que isso seja feito por resolução, portaria ou qualquer coisa que o valha, evidentemente, mas de uma disciplina normativa que diga qual é, se é que é possível falar nisso, qual é o devido processo legal, né, de uma tratativa negocial dessa natureza, as coisas ficam da forma como estão, né? E hoje tem um caso recente, que está divulgado na imprensa, que tem repercussão com isso. As defesas estão querendo ter acesso às diversas versões dos relatos que foram apresentados. A defesa quer saber, com razão, quantos relatos foram apresentados, né, e o que mudou do primeiro para o do meio e para o último, se é que há diferença entre eles, até para que possa fazer também um controle de um contraditório com mínima densidade em relação a isso. Enquanto não houver essa disciplina colocada de forma mais rígida e mais clara, é de fato mesmo impossível ter algum controle sobre isso. Do ponto de vista de proposição, há um texto que foi publicado num boletim do IBCCRIM há algum tempo, se não me falha a memória agora, por parte de dois autores, dois professores, que defendiam exatamente isso, de que é preciso haver, inclusive, em relação às defesas, um discovery, né, um descobrimento até mesmo desses documentos que foram trocados com os investigadores enquanto se estava num processo de tratativas de investigação. Essa me parece que é uma ferramenta muito importante no sentido de maximizar, né, um controle epistêmico em relação a toda essa questão. Para além de tudo que foi... Desculpa. Para além de tudo que foi já antecipado pelo André e pelo Antônio, eu acho importante, assim, o primeiro passo que eu acho que o Brasil precisava fazer é, talvez, parar e fazer uma reflexão que talvez fosse mais psicanalítica do que processual. Fazer uma pergunta: a gente quer trabalhar a justiça negocial e se quer para quê? E essa pergunta, para mim, ela tem muito sentido quando a gente para pensar que a nossa primeira experiência com a justiça negocial, quando foi instituído o Juizado Especial Criminal, nós tivemos imensa dificuldade. Pelo menos em Minas Gerais, não tem nada mais que irrite o Ministério Público sentar para fazer uma proposta de transação penal e dizer: mas eu gostaria de rever esse acordo, mas eu penso que talvez isso aqui, seguindo uma individualização de pena, devesse pensar nessa possibilidade. Tanto é que eu não falo em transação penal, eu falo em imposição penal. Porque quase sempre a conversa termina discutindo o que não era para ser discutido, quem tem legitimidade para propor, está na lei, nunca discuti isso, e se aceita ou não, se vai para o processo ou não. Ou seja, há um grau de coação por trás que traz uma insegurança muito grande. Então, a nossa experiência com a justiça negocial no Brasil, ela é péssima, ela é nula em matéria de negociação. A transação não proporciona efetivamente
acordo transacional, de forma alguma, e não foi assim nesses quase 30 anos aí de lei de juizado especial criminal. Então, a primeira pergunta seria essa. A gente quer fazer o acordo. Eu não tenho problema nenhum de conversar e de até pensar um modelo de justiça negocial, e acho até que poderia ser muito útil em muitos casos, que eu sei que entre os advogados, entre os professores, há muita resistência. Mas, para mim, só tem um ponto que precisa ser observado. A justiça negocial e a delação, ela só tem legitimidade se ela for fundada na dignidade humana. Então, nós precisamos trabalhar isso no interesse do imputado, do investigado, do possível acusado no processo penal. Claro que o Estado vai ver o problema do custo, vai ter a economia de tempo, vai ter uma justiça talvez menos congestionada para julgar outros casos que talvez não sejam possíveis. Tudo isso é possível se discutir, desde que se comece de um início. Nós queremos efetivamente instituir uma justiça negocial? Nós estamos preparados para fazer que a justiça negocial coloque um órgão de acusação e uma defesa em condições de igualdade para poderem debater o caso penal? Porque isso aí está lá na matriz. Nós trabalhamos numa cultura inquisitorial, você sempre falou, você não consegue falar sem falar de inquisitoriedade, em que, lá no século XII, se eliminou toda forma de conhecimento privado e o conhecimento legítimo, correto, era o conhecimento produzido pelas instâncias estatais, na burocracia estatal, pelo agente estatal. Com isso, todo o conhecimento privado foi deixado de lado, mas também foi deixado o conhecimento jurídico. Às vezes nós temos que lembrar às pessoas que os professores de direito também sabem direito e que os advogados também sabem direito, porque a todo instante nós somos questionados por argumentos de autoridade. Aquilo que o Garapon fala no Juiz e a Democracia, mostra-se a figura do juiz como agente estatal, cansado, que trabalha, que dedica a sua vida ao Estado e que deixa de fazer várias coisas, e o advogado aparece sempre com a gravata torta, embriagado, com terno amarrotado. É essa simbologia. Fazendo falcatrua. Fazendo falcatrua, ou contestando a verdade real de quem tem a prerrogativa para anunciá-la. Então, acho que esse é o primeiro passo. Nós queremos fazer uma justiça negocial. Nós estamos prontos para transformar uma justiça em um modelo digno de negociação, ou nós vamos encurtar o processo penal, encurtar a investigação e caminhar para uma justiça punitivista. Esse, para mim, é o grande ponto. Esse é o grande problema. Na hora que nós chegarmos à conclusão de que queremos, aí concordo com tudo que foi dito aqui, tem que começar registrando os fatos que são colocados, não podem simplesmente virar anexo que se entrega sem nenhum registro, sem nenhuma formalidade, e que você depois de contar a sua vida toda e fatos que te incriminam, fica submetido a um juízo final, discricionário, se aquilo vai ou não gerar um acordo. As provas que você entregou vão ser não usadas. Aí nós vamos entrar no problema lá, se a prova é ilícita, se não é, se foi uma fonte independente, se não foi, se ela pode ser aproveitada, se chegaria aquele resultado investigando. Sempre se investigar, chega, não tenho dúvida nenhuma. O problema é que se legitima a prova ilícita sempre. Então, acho que o primeiro ponto seria esse. E para chegar à conclusão de que queremos sim, temos que trabalhar no horizonte da dignidade humana. É o único possível. Tem que ser no interesse do imputado e não no interesse da economia processual, da celeridade da justiça, do custo que a justiça gera. Isso é problema na justiça do mundo inteiro. Léo, então, essas seriam as minhas considerações. Me permite, só aproveitando o teu gancho, da tua pergunta, né, se nós queremos... eu acho que a resposta a essa pergunta ela não pode passar pela análise da colaboração premiada, como está sendo incorporada e como está sendo conduzida na prática. Nós precisamos olhar para o processo penal tradicional, né? E aí, complementando então a primeira pergunta que a Marta me fez das garantias, a gente precisa olhar para o nosso processo penal do dia a dia, tradicional, e pensar que garantias que nós temos ali, nesse processo escrito, nesse processo burocrático, nesse processo sem paridade de armas, Renato está aqui, né?
nesse processo sem juiz imparcial, onde o juiz conduz todo o processo sozinho, conduz produção de prova, tem ampla liberdade na produção de prova, tem ampla possibilidade de condenar mesmo quando a acusação pede absolvição, ou seja, que garantias que nós temos, não no plano teórico, mas no plano da prática, nesse processo penal tradicional que nós vemos colocando em prática e realizando durante quase 80 anos já, né, e que vem a Constituição de 88 e nós continuamos com as mesmas práticas, quer dizer, que garantias que a defesa, que o acusado tem efetivamente ali, será que não é possível, no âmbito de uma justiça penal negocial, ter mais garantias? Claro, no âmbito de uma justiça penal negocial devidamente regulamentada, né, com procedimentos devidamente claros. Será que, se nós alcançarmos isso, a gente não teria um processo com mais garantias do que nós temos hoje, onde o que a gente vê, volta e meia, é um quadro, um desenho de 2 contra 1? Essa me parece que é a reflexão que nós precisamos fazer para entender a colaboração premiada e para vislumbrar na colaboração premiada uma possibilidade de um processo penal um pouco mais justo. Só fazendo uma complementação, estou fazendo sempre isso. Essa sua pergunta é tão séria que, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar ainda nos anos 2000, então não está nem na década de 90, quando a lei do juizado especial criminal surgiu. Nós vamos encontrar uma literatura fazendo uma divisão do processo penal que me parece verdadeiramente absurda, segundo a qual o modelo de justiça negocial não estaria fundada nos direitos fundamentais e a justiça punitivista estaria. Aí eu fico olhando para a Constituição e tentando achar esse modelo lá até hoje e não consigo achar. Porque tirou o artigo 5º. Como é que eu posso pensar no processo penal, numa república democrática do século XXI, em que eu crio um modelo de justiça não fundado nos direitos fundamentais? Nós temos textos sobre isso. Então, o devido processo legal do juizado de exceção só pode. Aí eu fico me perguntando, então, eu posso chegar então no juizado especial criminal e falar assim, a proposta do Ministério Público é uma pena de morte? Não, não pode. Por que não pode? Porque a Constituição proíbe, mas isso é direito fundamental. Uma prisão perpétua também não pode. Mas... Então, de onde que surgiu esse discurso? É seríssimo. Então, eu acho a sua pergunta muito, muito relevante. Bom, acho que a gente está no horário. Eu acho que a ideia de que a gente sai com mais dúvidas do que propriamente com respostas é um pouco do propósito da própria rede, quer dizer, poder compartilhar experiências, um misto de não unicamente uma visão acadêmica, mas inquietações profissionais mesmo. Espero que esse tenha sido o pontapé inicial de uma série de encontros que faremos. Queria agradecer a todos que vieram de fora, especialmente o professor Raul Servini, Rodrigo Rios, que veio do Chile, e todos os demais colegas que vieram até aqui, quem é de São Paulo e veio prestigiar, e espero que daqui saiam ideias, produtos, né, que a gente possa publicar e fazer uma diferença nisso que vem sendo reconstruído como processo penal hoje em dia. Muito obrigada a todos.